Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz ao seu coração. Mais uma vez estamos aqui com o intuito de trazermos uma mensagem ao seu coração nessa época de coronavírus e de quarentena. Estamos escutando tanta besteira, um momento realmente muito delicado. E eu creio que nós devemos, acima de tudo, olharmos para Deus. Olharmos para a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero ler um texto com você nessa noite. O texto se encontra no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Quando Jesus acalma a tempestade. É um texto sinótico que também temos em Mateus 8 e Lucas 8. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos, assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante que existe dois ditados que eu acho bastante interessantes. Um ditado diz que um bom marinheiro não se faz com o mar calmo. E um outro ditado que diz que o lugar do navio é em alto mar. É navegando, não é parado no porto. E é interessante nós notarmos que as tempestades elas vêm na nossa vida, seja de uma forma ou de outra, seja na doença, seja na tristeza, na depressão, seja nas dúvidas que nós temos em relação ao futuro, seja naqueles momentos de angústia, de temor, naqueles momentos onde nós não temos o controle das situações. Essa é a grande verdade. Na dúvida nós não temos controle. E nessa pandemia de coronavírus, os Estados Unidos hoje já é o centro da epidemia, né? Já está com o maior número de casos do que a China teve. Então a gente olha para isso e fica perplexo diante dessas notícias. E como é difícil ligar a TV e só ver notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Então, por isso que eu falei no início, nós precisamos ter o nosso tempo de voltarmos para a palavra de Deus e vermos o que, por exemplo, a palavra de Deus nos ensina sobre como vencermos as tempestades da vida. Eu creio que essa pandemia é uma grande tempestade nas nossas vidas. E é nesse momento que nós precisamos dar bom testemunho. Se cremos, se somos dependentes de Deus, se confiamos em Deus, se Jesus é Senhor, Salvador, é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, se é aquele a quem nós dependemos totalmente. Então, nesse sentido, é importante nós sabermos como vencer as tempestades da vida. Eu quero, durante essas 3 semanas, falar sobre isso. Como vencermos as tempestades da vida. E, em primeiro lugar, quando eu olho para esse texto muito bonito, eu gostaria de refletir com vocês sobre como que nós podemos aprender a respeito das tempestades da vida. Em alguns casos, verdadeiros tsunamis como esse que nós estamos passando com essa pandemia. E, acima de tudo, motivar o seu coração. Meu desejo é motivar o seu coração a continuar na caminhada, crendo que Deus é soberano, crendo que Deus tem todo o poder no céu e na terra, e que todas as coisas, prestem bem atenção, todas, não são algumas, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Primeira coisa que eu acho que nós precisamos aprender com as tempestades da nossa vida é
como são as tempestades da nossa vida? Como que são as tempestades? E eu acho que aqui nós aprendemos 4 grandes lições. Nós, em primeiro lugar, aprendemos que as tempestades, elas são inesperadas. Inesperadas. William Barker disse que no Mar da Galileia era famoso por suas tempestades. Era um lago de água doce de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo e cercado de montanhas por todos os lados, que tem até 300 metros de altura. Os ventos gelados do Monte Hermon, que está em torno de 2.800 metros de altura, coberto de neve durante o ano todo, algumas vezes descem com fúria dessa região e sopram com violência, encurralando pelos montes, caindo sobre lago, encrespando ondas e provocando terríveis tempestades. A palavra aqui usada é seismos, que deriva a palavra terremoto. Olha que coisa interessante. Então as tempestades da vida são inesperadas. É um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, desemprego. As tempestades não mandam e-mail, não mandam telegrama, não mandam cartas. Elas chegam em nossa vida sem mandar recado, sem pedir licença. Essa é a grande verdade. Segundo lugar, as tempestades, na grande maioria das vezes, elas são perigosas. Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Mateus 8, 24. Marcos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Marcos 4, 37. Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de assobrar. As tempestades da vida também são ameaçadoras. Elas são perigosas, são verdadeiros abalos sísmicos e terremotos na nossa vida. A tempestade havia chegado repentinamente de forma avassaladora. Muitas vezes a tempestade chega na nossa vida dessa forma. Chega tão intensa que deixam as estruturas, as certezas que nós tínhamos abaladas. Porém, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, o que ela nos ensina. Às vezes, diante do perigo das tempestades, a gente percebe que elas põem no chão aquilo que nós levamos anos para construir. É um sonho nutrido na alma com tanto capricho, com tanto temor, que se transforma num grande pesadelo de uma hora para outra. Terceiro lugar ainda, nesse sentido de como são as tempestades da vida, as tempestades da vida são muitas vezes inadministráveis. Elas são maiores que as nossas forças, maior que o nosso poder, maior que o nosso dinheiro. E nessa tempestade chamada coronavírus, nós estamos percebendo isso. Não existe pobre, rico, branco ou negro, asiático, ocidental, oriental. Não existe, não existe. Quando nós olhamos para o texto, a gente percebe que os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade. Mas nada puderam fazer para enfrentar a fúria daquele vento. Como nós estamos enfrentando a fúria do coronavírus hoje no nosso país e no mundo. O problema era maior do que a capacidade deles de resolver aquele problema. E há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de total impotência. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada para resolver. Não temos força para resistir à fúria dos ventos, à força das ondas. Certa feita, Josafá, rei de Judá, foi encurralado por 3 inimigos que armaram até os dentes para atacar Jerusalém. Mandaram-lhe um recado insolente, dizendo que o rei não podia escapar de suas mãos. Josafá, como todos nós, teve medo, ser humano. Pôs-se a buscar a Deus, decretou um jejum em toda a nação. Então Josafá, ele ora, e olha como a oração de Josafá nos ensina nesse momento. Ele orou e disse: ó Deus, não há em nós forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti.
Glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa. Os nossos olhos estão postos em Ti. Nós precisamos fazer tudo aquilo que nós podemos. Nós precisamos tomar todas as precauções. Mas sabemos que nós não temos força para resistir a esse vírus. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor dos Exércitos. Quando o problema é maior do que a nossa força, do que a nossa vontade, do que a nossa alegria. Eu digo alegria porque muitas vezes pela alegria nós vencemos tantas coisas. Quando nós não temos capacidade nem estratégia, nós precisamos olhar para Deus, depender somente dele. Pois quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente não está fora do controle de Deus. Então coloque os seus olhos em Deus. Faça como o rei Josafá fez. Em quarto lugar, as tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido por aqueles discípulos. Eles navegavam, iam e vinham constantemente, semanalmente. Alguns deles eram profissionais, pescadores profissionais. Conhecia cada palmo daquele lago. E muitas vezes eles cruzaram aquele mar, lançando as suas redes para pescarem. Ali era o lugar do seu ganha-pão, mas agora eles estão em apuros, naquele mesmo lugar que eles conheciam como a palma das suas mãos. O comum tornou-se um monstro indomável. Parecia que aquilo lá era administrável, mas não era. Por quê? Porque se tornou uma força incontrolável. Muitas vezes as tempestades mais difíceis que nós enfrentamos na nossa vida não vêm de horizontes distantes, nem trazem coisas novas, mas nos apanham naquilo que era ordinário, que era comum em nossa vida, e bota tudo de cabeça para baixo. Ainda hoje há momentos em que as maiores crises que enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde nós nos sentimos mais seguros. Eu queria deixar essa palavra para você nessa noite. As tempestades, nós precisamos vencer as tempestades. Vencendo a tempestade da vida. Nós aprendemos hoje que as tempestades, em primeiro lugar, como elas são. Para isso nós vimos que elas são inesperadas, nós vimos que elas são perigosas, inadministráveis e são surpreendentes. Mas a minha palavra aqui para você é a oração de Josafá. Josafá, ele teve medo, como todos nós estamos medrosos. Mas ele disse: ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eu queria que você colocasse os seus olhos diante de Deus. Colocasse a sua mente, o seu coração diante de Deus. Para que Deus pudesse abençoar a sua vida. Para que você pudesse passar por essas tempestades que nós estamos passando, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado, seja adorado, seja exaltado, e que nós aprendamos, como Josafá, a olharmos para Deus nas horas das tempestades. Semana que vem nós vamos falar sobre aprender, em segundo lugar, como vivenciar os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Te convido a, todo domingo, às 19 horas, já vai estar postado no YouTube da igreja, também no WhatsApp, essa palavra de encorajamento, de motivação. Faça isso. Ouça, ore a Deus, peça discernimento, sabedoria do nosso Deus, para que nós possamos passar por tudo isso e que em breve nós podemos nos ajuntar em comunhão, celebrar a vida, celebrar o final de tudo isso. Eu convido você a orar comigo nessa hora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai, abençoa a nossa igreja, os nossos irmãos, as famílias todas representadas da nossa igreja. Abençoe também, Pai, a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil. Abençoe o mundo nesse momento de pandemia, Pai. Que
que o Senhor dê inteligência para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem. Pai, que o Senhor capacite os hospitais, que haja muitos leitos, que muitos lugares se transformem em hospitais de campanha, Pai, para atender o povo mais necessitado. Tenha, Senhor, misericórdia do teu povo nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, igreja, que seja com a igreja de Cristo em redor de todo esse mundo que vive esse problema hoje. Nós te pedimos, Senhor, nós te imploramos, nós intercedemos pela igreja do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.